Imagina você entrar num trem, sem passagem de volta. As portas se fecham. O vagão é de carga. Não tem assento, não tem água, não tem explicação. Lá dentro, gente amontoada. Alguns choram. Outros nem falam mais. E, quando o trem finalmente para, a cidade não recebe você com abraço, recebe com um destino. Barbacena, Minas Gerais. E o lugar para onde essas pessoas eram levadas tinha um nome que parecia até inofensivo: Hospital Colônia. Só que o que existiu ali, por décadas, não foi um hospital no sentido que a gente entende hoje. Foi um mecanismo de apagamento. Um lugar que, segundo estimativas históricas, viu morrer dezenas de milhares de pessoas, e onde a maioria sequer tinha diagnóstico de doença mental. E o mais assustador? Isso não aconteceu num país distante. Nem num século tão remoto. Aconteceu aqui. No Brasil. E ganhou um nome que arrepia só de ouvir: o Holocausto Brasileiro. Hoje, eu quero te levar por essa história, com respeito, com humanidade e com a verdade que por muito tempo tentaram esconder. Quem eram essas pessoas? Como esse lugar funcionava? Quem denunciou? E o que mudou no Brasil depois disso? Respira fundo, porque a gente vai abrir uma porta que muita gente preferia manter trancada. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 12 de outubro de 1903. A ideia, no papel, era centralizar e fortalecer o atendimento psiquiátrico em Minas Gerais, num tempo em que a saúde mental era tratada com medo, preconceito e isolamento. O local foi construído numa região de clima de montanha, e isso importa. Na época, havia uma crença médica de que o clima mais frio e puro ajudaria a tratar doenças como tuberculose. O terreno escolhido ficava onde antes era a Fazenda da Caveira, ligado historicamente ao nome de Joaquim Silvério dos Reis. O primeiro diretor foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. E aqui vai uma curiosidade que parece detalhe, mas diz muito. Barbacena ficou marcada por dois apelidos que vivem em contraste. Por um lado, era conhecida como Cidade das Rosas, pelo cultivo de flores. Por outro, ganhou o peso de ser chamada por muitos de Cidade dos Loucos, porque ali surgiram várias instituições psiquiátricas, e o Colônia se tornou a mais simbólica e sombria. O hospital tinha pavilhões separados, com nomes de figuras políticas e locais, como se fosse uma cidade dentro de muros. Pavilhões para mulheres indigentes, homens indigentes, pavilhões com nomes como Zoroastro Passos, Antônio Carlos, Afonso Pena, e outros. E tem um detalhe que arrepia. Junto do hospital, foi construído um cemitério, o Cemitério da Paz. Pensa nisso. Um hospital que já nasce com um cemitério ao lado, como se a morte não fosse acidente, fosse rotina. Em teoria, o Colônia era para tratar transtornos mentais. Na prática, ele virou um destino para indesejáveis. E é aqui que a história fica insuportável, porque ela expõe uma pergunta cruel. O que uma sociedade faz com quem ela não quer enxergar? Durante décadas, foram enviados para lá pessoas pobres e sem família influente, moradores de rua, alcoólatras, mulheres que envergonhavam a família, jovens grávidas, pessoas LGBT, prostitutas, gente sem documentos, e até opositores políticos, em certos contextos. Estima-se que cerca de 70% das pessoas internadas não tinham diagnóstico de doença mental. Ou seja, o hospital era usado como ferramenta de controle social. Se você não cabia no molde, havia um caminho rápido para te tirar do mundo, e esse caminho, muitas vezes, tinha trilhos. Talvez você já tenha ouvido a expressão trem de doido. Ela não surgiu do nada. Muita gente chegava a Barbacena em vagões de carga, em condições tão desumanas que a expressão virou sinônimo de viagem ao inferno. Imagina o impacto disso na cidade. O trem chegando e descarregando pessoas como se fossem objetos. Sem nome. Sem história. Sem defesa. E o Colônia, que foi inaugurado com capacidade para cerca de 200 leitos, chegou a ter milhares de internos ao mesmo tempo. Há registros de superlotação absurda, como se o hospital fosse uma engrenagem que só sabia engolir gente.
E quando você entra num lugar assim, o que você perde primeiro não é a liberdade. É a identidade. Agora, eu preciso ser muito cuidadoso aqui, não para suavizar o que aconteceu, mas para narrar com respeito por quem sofreu. As condições dentro do colônia foram descritas como sub-humanas. Superlotação, frio, fome, falta de higiene, violência institucional. Muitos internos eram mantidos sem roupa, expostos ao frio de Barbacena. Havia relatos de mortes por hipotermia. E quando você não tem coberta, quando você não tem cama, quando você não tem comida suficiente, seu corpo vira um relógio contando o tempo até quebrar. Tratamentos? Existiam, mas muitas vezes usados como punição. Há relatos de contenção física, o uso de correntes, isolamento, camisas de força, falta de medicamentos adequados. E, frequentemente, de forma inadequada, eram aplicados eletrochoques sem o cuidado e a indicação que a medicina exige. E, em um contexto mais amplo da psiquiatria da época, procedimentos extremos como lobotomia marcaram o século XX em vários países, e o Brasil não ficou imune a esse período sombrio. O que deveria ser cuidado virou disciplina pela dor. E quando um lugar normaliza isso por décadas, ele deixa de ser hospital. Vira fábrica de desaparecimento. Em 1979, um nome entra nessa história como um choque moral. Franco Basaglia. Psiquiatra italiano, símbolo da luta antimanicomial, Basaglia visitou Colônia e saiu de lá horrorizado. Ele comparou a instituição a um campo de concentração nazista e defendeu o fechamento. E quando alguém como Basaglia, que já tinha visto, na Europa, os abusos manicomiais, olha para aquilo e diz: isso é um campo de concentração, não é frase de efeito. É um diagnóstico social. Mas antes dele, outras vozes já tentavam rasgar o silêncio. Toda tragédia desse tamanho precisa de duas coisas para continuar existindo: muros e silêncio. E o Colônia teve os dois, por muito tempo. Até que algumas pessoas decidiram olhar de frente. Luiz Alfredo, fotógrafo do jornal O Cruzeiro, registrou imagens que chocaram o país. Imagens que não eram denúncia opinativa. Eram prova. Depois, o jornalista Irã Firmino publicou reportagens que ficaram conhecidas como Nos Porões da Loucura. O título já diz tudo. O que acontecia ali era subterrâneo, escondido, varrido para debaixo do tapete institucional. E o cineasta Elvésio Ratton também contribuiu com a obra Em Nome da Razão, levando a denúncia para outra linguagem, porque, às vezes, o Brasil só acorda quando a verdade muda de formato e atravessa mais gente. Esses nomes importam porque tragédias não acabam quando a gente descobre. Elas acabam quando a gente não permite que sejam esquecidas. Se a história já era pesada, aqui ela cruza uma linha quase inacreditável. Com tantas mortes, o cemitério local não dava conta. E surgiram denúncias e registros de um esquema cruel. Corpos de vítimas do Colônia foram vendidos para instituições de ensino, usados como material para estudos anatômicos. Há estimativas de mais de 1.800 corpos negociados ao longo do tempo. Quando a procura diminuía, relatos apontam que corpos eram descartados de formas indignas, inclusive com dissolução química. E aqui eu quero que você pense numa frase simples. Uma sociedade que transforma gente em mercadoria, antes já transformou gente em coisa. O tráfico de corpos não nasce do nada. Ele nasce quando a vida perde valor. Quando a gente fala em números, 60 mil, 70%, milhares por ano, existe um risco, a gente se anestesiar. Mas essa história é feita de pessoas. Gente que tinha nome, gosto, medo, sonho, família, mesmo que a família tenha abandonado, mesmo que o Estado tenha apagado. E é por isso que o trabalho da jornalista Daniela Arbex, no livro Holocausto Brasileiro, é tão marcante, porque ele tenta devolver o que foi arrancado: identidade. Ela reúne relatos, documentos, testemunhos e expõe como o Colônia funcionou como um mecanismo de exclusão social em massa. Sobreviventes foram, aos poucos, encaminhados para outros formatos de acolhimento. Alguns passaram a receber indenizações e assistência do Estado, dentro do que foi possível reparar, embora certas feridas não tenham reparo. O Colônia foi perdendo sua estrutura original ao longo do tempo, com mudanças de nome e gestão.
Hoje, a área está ligada ao Sistema Público de Saúde de Minas, e existe o Museu da Loucura, criado em 16 de agosto de 1996, dentro do complexo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. E aqui vai outra curiosidade importante. O museu não existe para turismo do horror. Ele existe como memória, e memória é prevenção. Porque quando a gente esquece, a gente repete. Agora, esse caso também influenciou uma virada no debate sobre saúde mental no Brasil. A luta antimanicomial cresceu, modelos comunitários ganharam força, e o país avançou na construção de políticas como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. E um marco legal fundamental foi a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que redireciona o modelo de assistência em saúde mental e garante direitos às pessoas com transtornos mentais. Uma lei associada ao movimento de reforma psiquiátrica e ao debate público que casos como Barbacena ajudaram a acender. Isso não apaga o passado, mas impede que ele continue sendo o único futuro possível. O Hospital Colônia de Barbacena não é só uma história sobre psiquiatria. É uma história sobre o que acontece quando a pobreza vira motivo de punição, a diferença vira motivo de vergonha e o Estado vira instrumento de sumiço. É sobre como uma sociedade escolhe quem merece cuidado, e quem merece ser escondido. E talvez a maior pergunta que essa história deixa seja: quantas Barbacenas ainda existem, não em prédios, mas em atitudes? Quando a gente ridiculariza a dor de alguém. Quando a gente trata sofrimento como fraqueza. Quando a gente acha que doido tem que ser trancado. Quando a gente confunde cuidado com castigo. Se esse vídeo te tocou, eu te peço uma coisa simples. Não deixe essa história morrer de novo. Porque ela já matou demais quando era segredo. Deixa o like para esse tema alcançar mais gente. Se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que precisam ser lembradas. E comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar do Hospital Colônia? O que mais te chocou? A memória é um ato de justiça. E justiça começa quando a gente tem coragem de olhar. Até o próximo vídeo.